Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar de uma situação que tem acontecido no Flamengo há alguns dias já. Espero que seja uma explanação curta de minha parte, porque eu sou uma das pessoas que é muito crítica à torcida do Flamengo, né? E eu lembro de uma vez que eu comentei sobre que o Felipe Luiz estava muito mal. E teve alguns comentários que foram ali tentando trocar uma ideia e tal. Aí teve esse foi o que mais me chamou a atenção. O cara começou a chamar, tipo assim, retardado, não sei o que, querendo comparar Felipe Luiz com Diego Alves. Porque eu disse que tava chegando um momento em que aconteceria isso, do Diego Alves sair, Felipe Luiz, e que o Felipe Luiz ele não vinha bem. Isso foi lá em 2020, se eu não me engano, 20, né? E cara, 20 ou 21, agora me quebrou, acho que foi 2020. E quando eu critiquei o Felipe Luiz foi a questão do desempenho dele. Mas eu sou muito pés no chão quando eu critico pontualidade. É a mesma coisa eu criticar um jovem. Eu criticar, por exemplo, uma crítica, não ficar pegando no pé pra ficar massacrando os caras. Por exemplo, o Wesley, o nosso lateral direito, ele tem. Ele cria oportunidade de chegar na frente, o time cria pra ele chegar na frente, ele não sabe finalizar a jogada. Ele não sabe cruzar, ele não levanta a cabeça para cruzar a bola, ele não sabe chegar na linha de fundo, levantar a cabeça, tocar a bola para trás, ajeitar a bola, fazer um cruzamento com a bola entrando na área em curva. Você pode perceber isso daí. Ele fez um excelente jogo contra o Maringá, mas faltou o essencial. Porque ele chega dentro da área, perto da área, ele perde a bola, ele tropeça nas jogadas. Entendeu? Ele não sabe finalizar as jogadas. Não sabe. Ele não tem. Ele tem essa deficiência. Que basta você ver o jogo contra o Maringá. Aí vai ter, tipo assim, aí eu comento, se eu comentar isso, aí sabe o que acontece? Isso daí entende bem de futebol, hein? Começa, os caras não prestam atenção no que você tá escrevendo, no que você tá falando. Por isso que, muitas das vezes, é muito difícil você escrever algo e falar algo e a galera não, não tirar aqueles 10 minutos ali rapidinho e interpretar direito o que você tá falando. Aí começa a falar, você já tá querendo criticar o menino? Você já tá falando que o menino é ruim? Não. Eu sou muito adepto de laterais que avançam, cara. Comigo, lateral não tem que ficar só marcando. Eu sou muito adepto desse estilo de jogo. Por isso que eu gosto de vários laterais que sempre atacaram. E eu continuo gostando de laterais assim até hoje, né? Ou alas, seja lá como preferirem, né? Mas voltando à explanação do Felipe Luiz, eu fiz uma crítica sobre essa questão do desempenho. E também tinha criticado o Gesso. Que pra mim, o Gerson, eu até falei isso com um rapaz no trabalho que eu tava torcendo pro Gerson ser vendido naquele ano que foi vendido pro Olympique de Marseille, porque ele já tava na descendente. Porque você pode reparar, ele já tava andando em campo, você vê que ele ainda voltou com essa mania de se jogar, querendo cavar falta toda hora, né? Essas situações assim. Aí o rapaz, quando eu critiquei o Felipe Luiz sobre desempenho, começou a falar retardado, começou a querer ofender os outros. Aí eu vi que era um perfil criado pra, tipo assim, pra ficar fazendo Twitter sobre o Flamengo, esses negócios. Aí eu fui e entrei no perfil do rapaz. E estava lá escrito mais ou menos algo do tipo assim: pedra no sapato de adoradores de jogadores. Crítico, crítico, sei lá o que. Ou seja, eu fiz uma crítica pontual em cima do Felipe Luiz e o cara começou a me ofender, a me xingar. Retardado, não sei o que. Não sei o que. E sendo que no perfil do cara tava lá: pedra no sapato de adorador de jogadores. Ou seja, ele estava adorando um jogador simplesmente sem entender a crítica que foi feita. Portanto que ele foi o que ofendeu, cara. E ninguém ofendeu. Teve gente até falar, poxa. Teve até uma moça que falou, poxa, não fala mal do meu Felipe Luiz, não. Porque você vê que ela gostava do Felipe Luiz. Mas em nenhum momento ela ofendeu. Mas ela entendeu o que eu falei. Que eu escrevi. E o cara simplesmente
tinha pedra no sapato de adorador de jogador. Que tipo, como assim, se você... Eu não sou defensor de jogador, eu critico também. E o cara simplesmente bitolado. É esse tipo de torcedor, cara, que o Flamengo tem, todos os times têm, o Flamengo tem mais. O Flamengo agora entrou numa onda de criticar o Gabigol. De pedir fora Gabriel Barbosa. Eu acho que isso é uma das coisas mais pífias e ridiculamente ridículas que eu já vi, assim, nos anos que eu torço pro Flamengo, que é a minha vida inteira, mas vindo acompanhando futebol e outros times, assim, e você aprende muito nessa evolução. Cara, evoluindo muito seu pensamento. Cara, como que pode? Eu lembro que o Flamengo sempre viveu no meio de tabela. Cara, eu deixava de brincar em casa, brincar na rua, pra ir pra casa assistir jogo do Flamengo. E o Flamengo tomando pau de 3-0 no Maracanã. Tomando goleada. O Flamengo em 15º lugar. Eu ia pra casa correndo pra ver o jogo do Flamengo no domingo na Rede Globo. E tem muitos amigos meus que falam assim, não, eu sempre fui flamenguista. Mas, cara, quando o Flamengo tava perdendo, os caras falavam, sei que vai perder mesmo, vou nem assistir jogo. Os caras arrumavam pra outro lugar, mano. Não sou mais torcedor do que outros, não, cara. Mas, cara, eu acompanhei mesmo. Eu sempre gostei de acompanhar futebol. E eu já vi todo tipo de crítica. O Gabriel, ele não é blindado de crítica. Que nem quando ele foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, tinham criticado ele. Jornalistas, youtubers. Aí depois ele falou assim, tem que pegar mais leve aí, a gente foi campeão da Libertadores. Ali você já media a situação que ele recebe crítica, ele fica também, ele quer uma super proteção. Ele tava jogando mal várias partidas. Se você for perceber, se eu não me engano, acho que é no quarto gol do Pedro ou terceiro, em que ele taca a bola no pé, será ele... Mano, parece que ele buga, dá um bug nele. Aí tipo, dá um bugzão ridículo. Aí o Pedro consegue finalizar, eu acho que é isso. Terceiro ou quarto gol, não lembro direito. Aí eu falei, cara, a bola também quando vai no pé dele também dá umas... sei lá, tá chegando perto da área, ele tá ramelando. Apesar que teve o lance do Ayrton Lucas pra cruzar pra ele, também Ayrton Lucas me chuta a porcaria da bola. É pra cruzar a porcaria da bola. O centroavante sozinho dentro na grande área. Aliás, na pequena área. Ele só ia empurrar a bola pro gol. Se ele perde aquele gol também seria um escândalo, né? Mas a torcida do Flamengo, cara, principalmente de Twitter e rede social, nem todo mundo é flamenguista. Não, cara, é a torcida do Flamengo, sim. Eu acompanho há anos. Mano, eu sempre acompanhei esse tipo de comentário de você querer criticar o jogador. Tem que criticar mesmo, tem que mostrar que eles não são imunes a críticas. Mas agora, pedir fora Gabigol é um negócio extremamente ridículo. O Flamengo tem 3 finais de Libertadores nos últimos 40 anos. 3 finais de Libertadores. Sabe quantos gols o Flamengo marcou? 4. 4 gols o Flamengo marcou. 2 contra o River, 1 contra o Palmeiras e 1 contra o Atlético Paranaense. Sabe quem marcou esses 4 gols? Foi o próprio Gabriel. O Flamengo chega em final de Libertadores, só o Gabriel marcou os gols para o Flamengo em final de Libertadores. Eu sei que ele perde muitos gols. Na verdade, eu lembro de uma entrevista do Mauricinho, que teve um corte no Charla Podcast. Se vocês procurarem, vocês vão achar. Que Mauricinho fala sobre o Gabigol, que o Gabigol ele tinha consciência de que ele perdia muito gol. E ele tinha falado que ele ia melhorar, que ele não ia perder tantos gols assim mais. Só que tem um porém, ele dobrou o número de gols que ele perde. Me diminuiu o gol que eles fazem? Normalmente porque agora quando cruzam uma bola, o Pedro sempre tá dentro da área. E quando ele tá dentro da área, também, embora quando não chega, mas quando chega também ele perde. Só que ele dobrou. Eu falo isso desde quando ele chegou no Flamengo. Eu falei, ele perde alguns gols. Ele perde alguns gols. Só que agora ele dobrou. Ele tá perdendo. Vamos supor, ele tinha 4 chances pra fazer um gol, agora ele tá precisando de 7, 8.
Só que também em momentos decisivos é ele que decide pro Flamengo. Apesar que o Pedro tem vindo numa crescente abissal, ele quer disputar a posição com o Pedro e infelizmente vai ficar no banco. Mas só que tecer uma crítica, descer uma crítica, escrever uma crítica, fazer um vídeo criticando o desempenho, essa galera também tem que parar de achar que eles são imunes, que eles não podem ser criticados. Eu entendo a história do Gabigol no Flamengo. Eu entendo muito dessa marra dele. Mas a torcida do Flamengo não pode fazer um tuitaço de fora Gabigol. Fora, tá na hora de vender o Gabigol. Eu ouço isso de youtubers. Grandes. Eu ouço não, já ouvi. Tá na hora de vender. Falando que é pra tirar 10. Que não é pra ele parar de marra. Concordo pra ele parar de marra. Mas que ele também não é mal com o Flamengo? Também não é. Mas agora, depois do jogo contra o Maringá, muita coisa mudou. Porque antes tinha youtubers grandes, descendo o cacete, pedindo fora Gabigol. E isso inflama a torcida, sim. Ainda mais a torcida do Flamengo, que gosta de tecer crítica, gosta de movimentar a rede social, pedindo fora Gabigol. Porque youtubers aí dão umas críticas assim e a galera vai junto. E a galera começa a pedir fora Gabigol. Aí eu li um comentário que foi interessante. De youtuber falando. O Andrés Pereira deu aquele mole, no outro dia tinha faixa, está tudo bem. O Gabigol faz gol em final de Libertadores e é fora Gabigol. Verdade. Se for por esse contexto, ridículo. Teve um bate-boca do Gabigol agora com o torcedor. Bate-boca, mais o torcedor batendo boca, xingando ele do que o Gabigol respondendo. Mas o Gabigol tava indo pra dentro do vestiário. Eu entendi a choradeira do cara ter falado, crianças é isso e tal. Eu já ouvi tipos de comentário que o Gabriel tem um pouco desse comportamento de ele não ser ídolo muito fora do campo. É mais questão de campo. Apesar dele ter um carinho pelas crianças e tal, mas não é tanto assim, que eu já ouvi falar de alguns torcedores que ele realmente não dá muita atenção assim, às vezes para torcedores, né, em outros ambientes. Mas é complicado também, né, você ter uma crítica assim só. Apesar que algumas pessoas frequentam o clube, né, e elas dizem muito sobre isso. Quer dizer que o Gabriel também tem um certo, ele é um pouco mimadão, entendeu? Só que, cara, querendo ou não, ele tá no top, no mínimo top 10 aí dos jogadores da história do Flamengo pela quantidade de gols em finais, decisões, até pra perder. Eu acho que ele é um dos caras que mais perdeu também no Flamengo, essa geração. Que é uma geração multimilionária, um Flamengo rico, que talvez nunca tenha existido na história do Flamengo, nem quando eles ganhavam brasileiro com o Júnior, Andrade, Zico e companhia. Acho que essas discussões também que o Gabigol se mete muito em confusão, né? O torcedor depois fez um vídeo falando que não foi por causa da crítica, ele jogou bem, mas que foi mais a questão mais pessoal, pelas crianças gritando, chamando ele. Aí você percebe também que o Gabigol está muito chateado pela seguinte questão: não tem recebido tantas bolas. E é um pouco verdade. Aquela do Ayrton Lucas foi ridícula. A bola tinha que ter sido cruzada. Porque tem hora que realmente o Gabigol se posiciona melhor, só que também quando a bola vai ele se atrapalha. Que nem Ayrton Lucas. Cara, você vê o lance, é claro, era só cruzar. O Gerson tem uma jogada dessa, que a tabela ia sair com o Gabigol, só que o Gerson sai na frente. Ele cruza, certinho, cruza e o Pedro entrando. Cara, foi a mesma jogada, só que com o Ayrton Lucas. E você vê que ele tá um pouco chateado, apesar de estar fazendo gol de pênalti. Se eu não me engano, o Gabigol tem 21 jogos na temporada 23. Contando, se não me engano, o Mundial, tá? Assim, pegando a temporada. Acho que tem 21 jogos. E o cara tem em torno de 11, 12 gols, assim. Isso porque ele tá em crise. Ele tava... Acho que 13 jogos ele fez 2 gols só e 2 gols de pênalti. Isso porque ele tá em crise. E os números do cara continuam sendo absurdo.
Eu acho que tem que descer crítica, assim, tem que descer a crítica na cabeça deles. Que nem o torcedor falou com o Gerson. Aquilo foi uma forma de até provocar o Gerson pro Gerson jogar. E eu vinha falando que o São Paulo, que o Gerson não era mais volante. O Gerson poderia, e o Gerson ia ser adiantado. E provavelmente o De Arrascaeta vai entrar no lugar do Everton Ribeiro, que tá numa água desgraçada. Não tá jogando nada. E faz tempo isso. Faz muito tempo isso. E falando mais diretamente, cara, o Gabigol, ele merece, eu acho que, um pouco mais de respeito nessa questão do fora Gabigol. Porque praticamente a torcida tava querendo expulsar um ídolo do clube. Eu acho que expulsar, pedir banco para ele, tudo normal. Pedir respeito também, porra, normal, mas pedir fora Gabigol. Colocar o cara como se ele fosse um qualquer na história do Flamengo mostra muito o egoísmo, o egocentrismo e a pateticabilidade dos torcedores que pedem isso. Fora Gabigol é uma das coisas mais patéticas, ridiculamente escritas e tuitadas por torcedores do Flamengo. Um cara que contra o Maringá, você vê as bolas que o cara pega, a assistência. Ele não é um grande armador, 10, mas ele sabe armar, cara. Ele é muito técnico. Ele só não tem habilidade. Você vê que quando ele sai da área, ele quer dar uma arrancada, ele quer dar um drible, não funciona. Mas agora, toque na bola, classe, e você dá um tapa na bola. Vejam a bola que ele mete pro Wesley. Cara, que bolaça. Aí entra naquela questão, o rapaz não sabe concluir jogadas, não sabe. Ele tem deficiência em conclusões de jogada. Mas o Varela tá no bolso também, né? Eu acho que a tendência é o Gabriel crescer. Teve até o Twitter aqui, né? Aqui. Sabe muito. Que saudade, volta logo. Só você me enxerga. Que deu uma linguada em alguém aí, né? E mais do que merecido, né? Uma apimentada aí na relação com os jogadores. Porque realmente, mano, o De Arrascaeta, quando joga com eles, o De Arrascaeta dá bastante assistência, né? Mas a bola tem chegado, só que tem chegado pro Pedro, né? E o Gabigol também, se perder menos gols, a bola vai entrar. Então a gente tá aí esperando essa situação, né, se amenizar no momento em que o Flamengo tá querendo evoluir. E a gente não pode ficar dando esses mole aí com essas discussões de fora Gabigol, sai Gabigol do Flamengo, não. Porque isso daí só prejudica o clube. E, e demonstra que ele tá chateado com a torcida. Basta ver os jogos, como ele não tem aquela mais receptividade, aquela conexão com a torcida. Ele sempre tá ali com a torcida, tipo, vamos brincando, dialogando assim com o torcedor. E isso é um pouco triste, porque isso vai refletir até no desempenho dele, né? Mas eu confio no Gabigol, confio que ele vai melhorar. Isso é uma má fase. E também pudera, né? Depois de 4 anos o cara ter uma má fase no clube. Isso porque tem 20 e poucos jogos, se eu não me engano. E o cara tem metade do gol. Metade de gols. 21, 22 jogos, o cara tem acho que 10, 11 gols. Isso porque tá na má fase. Mas essa situação aí vamos esperar tudo acalmar. Vamos ver o trabalho do Sampaoli, o que ele pode fazer. O Gabigol e o Pedro podem sim jogar junto, porque eles dão mais trabalho. E rumo às vitórias, né? Não tem muito o que falar mais. Fiquei até um pouco desanimado ter que fazer vídeo sobre esses temas, porque, sinceramente, cara, é inviável ter que pedir fora Gabigol. Não tenho o que falar mesmo. Por isso que eu evito muito trocar ideia, discorrer de futebol em redes sociais, ainda mais com perfis que tem logo do Flamengo, querendo virar um Twitter de sucesso aí, porque sinceramente não dá, cara. Valeu, falou, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.